Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Muito bom dia a todos os irmãos e as irmãs. Que a graça do Senhor esteja conosco mais esse dia que o Senhor nos dá. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que está lá no Antigo Testamento, no livro de Esther, Esther capítulo 5. Estarei lendo do versículo 9 até o 14. Fala assim: Então saiu Amã naquele dia, alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e qual não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou ouvir a seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem a Mordecai. Então entra alegre ao banquete do rei. E a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Era uma forca de aproximadamente 22 metros de altura. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, a gente pode ver que aparentemente Amã estava muito bem. É relatado aqui no texto que ele tinha muitas riquezas e muitos filhos, e ele se orgulhava da sua grande honra que o rei lhe dera ao promovê-lo acima de todos os outros príncipes do império. Na leitura bíblica de hoje, vemos que também que ele estava muito contente por ter sido o único escolhido a ir com o rei ao banquete preparado pela rainha Esther. A rainha Esther é a personagem desse livro que é escolhida, era uma judia que é escolhida como rainha do reino do rei Assuero. Mas, como é narrado também, algo porém o incomodava. Ele mesmo confessa aqui no versículo 13, ele mesmo confessa que nada daquilo era suficiente para satisfazê-lo, enquanto o judeu Mordecai continuasse à porta do palácio real. O homem tinha tudo, meus irmãos, mas uma única pessoa era suficiente para lhe roubar a alegria. Interessante isso, né? Interessante e muito triste. Mas por que será? O que leva alguém a ter poder, ter dinheiro, ter fama, mas ainda assim não conseguir ter sossego? Ele não tinha paz devido isso a uma determinada situação que o incomodava. Ele tinha tudo que o homem poderia desejar, mas ele não tinha paz. Meus irmãos, minhas irmãs, isso acontece porque a satisfação completa do ser humano, ela não vem das riquezas, ela não vem das conquistas, das realizações pessoais, ela não vem do poder, ela não vem das muitas amizades. Não existe a mínima, não existe nenhuma possibilidade do ser humano encontrar paz e contentamento real longe do Senhor Jesus Cristo. Essa possibilidade é nula. Essa possibilidade não existe. Nada do mundo inteiro preenche a alma humana, exceto o grande e gratuito amor do Senhor. Somente o Senhor, somente Ele pode oferecer esse amor para com o ser humano, com o homem. O ser humano pode se iludir, ele pode tentar encontrar paz, satisfação em vários itens longe de Deus, mas a realidade, a sua vida sempre será vã se não houver um relacionamento com o Senhor. Se não reconhecer a soberania do Senhor sobre tudo, se não haver confissão, se não haver perdão pela sua rebeldia contra Deus,
e se não haver também uma entrega pessoal e incondicional da sua vida ao Senhor. Quando a pessoa passa a ter um relacionamento pessoal com o Senhor, aí então a vida dela começa a mudar. A vida começa a ter sentido. A vida passa a ter satisfação. Como diz um cântico que é muito comum na nossa igreja, que é muito cantado. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Quando a gente olha para a história de Amã, a incumbência dele, a busca por essa satisfação, ela nunca seria encontrada no poder, em tudo que ele tinha conquistado. Ele se deixou a incomodar-se pela presença de Amã, que era um judeu piedoso que ficava à porta do palácio real. E essa insatisfação, se a gente continuar lendo a história, ela vai causar a ruína dele e da sua família. Ele poderia ter uma vida em paz, uma vida boa, servindo ao rei Assuero. O rei Assuero era um rei muito poderoso. Lá no capítulo 1 fala que ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O reino do rei Assuero era muito grande, era um vasto reino. Ele poderia viver uma vida tranquila, mas não, a incomodação dele, ele não encontrou realização, porque ele queria ser um Deus da sua própria vida. E ele acabou não percebendo que ele deveria se render ao Deus verdadeiro. Nada do que ele fizesse mudaria a sua infelicidade. E quando a gente traz para os nossos dias, para a nossa vida, nós podemos muitas vezes estar vivendo uma vida que parece ser perfeita, que parece ser boa, que parece ser alegre. Mas aquele que não tem relacionamento com Deus, aquele que não tem o amparo do Senhor, qualquer coisa vai tirar sua paz. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma falta de trabalho, pode ser uma doença. Todas essas coisas tiram a paz da pessoa que não tem uma expectativa de relacionamento com Deus. O destino de Amã foi trágico, porque a forca que ele construiu para enforcar Mordecai serviu para enforcar ele mesmo. Então ele acabou mal. Ele acabou mal porque ele não tinha satisfação. A alegria da vida para o homem é buscar satisfação em Deus. Fora de Deus, nós não podemos ter essa satisfação. Ele fala no versículo 13: mas tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado à porta do palácio real. Que nós não sejamos tomados de insatisfação, de murmuração, de apelos frequentes por mais e por mais, sem olharmos para aquilo que Deus já nos deu. Deus nos dá tantas dádivas todos os dias. A cada ano que a gente vence, é dádiva de Deus. A cada dia da nossa vida, o respirar, o alimentar-se, o ter inteligência, o ter capacidade de raciocínio, de pensamento, todas essas coisas são bênçãos que Deus nos dá. Que nós não sejamos pessoas que vivem murmurando, que vivem se lamentando, mas que nós tenhamos sempre satisfação naquilo que Deus nos dá a cada dia. Às vezes a gente tem muitas coisas materiais, a gente tem muito status, mas não tem alegria, não tem paz no coração, porque essa paz só pode ser preenchida pelo Espírito Santo do nosso Deus, que vem até nós quando nós entregamos as nossas vidas a Ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento e que Deus nos dê satisfação nele mesmo. Isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
sem fim, satisfação sem fim.